Olá, leitores da Lendo Livros! Estamos acompanhando a história de João Romão e sua busca por riqueza e ascensão social. O Cortiço, de Aloysio Azevedo, capítulo 4. Meia hora depois, quando João Romão se viu menos ocupado, foi ter com um sujeito que o procurava e assentou-se defronte dele, caindo de fadiga, mas sem se queixar, nem se lhe trair à fisionomia o menor sintoma de cansaço. "Você vem da parte do Machucas?" perguntou-lhe. Ele falou-me de um homem que sabe calçar pedra, lascar fogo e fazer lajedo. "Sou eu." "Estava empregado em outra pedreira?" "Estava e estou. Na de São Diogo, mas desgostei-me dela e quero passar adiante." "Quanto lhe dão lá?" 70.000 réis. "Oh, isso é disparate." "Não trabalho por menos." "Eu, o maior ordenado que faço é de 50. 50 ganho o macaqueiro." "Ora, tem aí muitos trabalhadores de lajedo por esse preço." "Duvido que prestem. Aposto a mão direita em como o senhor não encontra por 50.000 réis quem dirija a broca, pese a pólvora e lasque fogo, sem lhe estragar a pedra e sem fazer desastres." "Sim, mas 70.000 réis é um ordenado impossível." "Ora, nesse caso, vou como vim. Fico dito pelo não dito." 70.000 réis é muito dinheiro." "Cá por mim. Entendo que vale a pena pagar mais um pouco a um trabalhador bom do que estar a sofrer desastres, como o que sofreu sua pedreira semana passada. Não falando na vida do pobre de Cristo que ficou debaixo da pedra." "Ah, o Machucas falou-lhe do desastre?" "Contou-mo, sim, senhor. E o desastre não aconteceria se o homem soubesse fazer o serviço." "Mas 70.000 réis é impossível. Desça um pouco." "Por menos não me serve. E escusamos de gastar palavras." "Você conhece a pedreira?" "Nunca vi de perto, mas quis me parecer que é boa. De longe cheirou-me a granito." "Espere um instante." João Romão deu um pulo à venda, deixou algumas ordens, enterrou um chapéu na cabeça e voltou a ter com outro. "Ande a ver!" gritou-lhe da porta do frege, que a pouco e pouco se esvaziara de novo. O cavouqueiro pagou 12 vinténs pelo seu almoço e acompanhou em silêncio. Atravessaram o cortiço. A labutação continuava. As lavadeiras tinham já ido almoçar e tinham voltado de novo para o trabalho. Agora estavam todas de chapéu de palha, apesar de todas que se amarravam. Um calor de cáustico mordia-lhe os toutiços em brasa e cintilantes de suor. Um estado febril apoderava-se delas naquele rescaldo. Aquela digestão feita ao sol fermentava-lhes o sangue. A machona altercava com uma preta que fora reclamar um par de meias e destrocar uma camisa. A Augusta, muito mole sobre a sua tábua de lavar, parecia derreter-se como sebo. A Leocádia largava de vez em quando a roupa e o sabão para coçar os comichões do quadril e das virilhas, assanhadas pelo mormaço. A bruxa monologava, resmungando numa insistência de idiota, ao lado da Marciana, que, com o seu tipo de mulata velha, um cachimbo ao canto da boca, cantava toadas monótonas do sertão. "Marica está marimbando, Marica está marimbando, no passágio do riacho, Marica está marimbando." A Florinda alegre, perfeitamente bem com o rigor do sol a rebolar sem fadigas, assoviava os chorados e lunduns que se tocavam na estalagem, e junto dela a melancólica senhora Dona Isabel suspirava, esfregando a sua roupa dentro da tina, automaticamente como um condenado a trabalhar no presídio. Ao passo que o Albino, saracoteando seus quadris pobres de homem linfático, batia na tábua um par de calças no ritmo cadenciado e miúdo de um cozinheiro a bater bifes. O corpo tremia-lhe todo, e ele de vez em quando suspendia o lenço do pescoço para enxugar a fronte. Então, um gemido suspirado subia-lhe aos lábios.
Da camisa número 8 vinha um falsete agudo, mas afinado. Era das dores que principiava o seu serviço. Não sabia engomar nem sem cantar. No número 7, Neném cantarolava em tom muito mais baixo, e de um dos quartos do fundo da estalagem saía de espaço a espaço uma nota áspera de trombone. O vendeiro, ao passar por detrás de Florinda, que no momento apanhava a roupa do chão, ferrou-lhe uma palmada na parte do corpo, então mais em evidência. Não bula, hein? Gritou ela, rápido, erguendo-se tesa e dando com João Romão. Eu logo vi. Leva implicando aqui com a gente e depois vai se comprar na venda o safado, rouba no peso. Dia do galego, e não te quero, sabe? O vendeiro soltou-lhe nova palmada com mais força e fingiu porque ela se armara com um regador cheio de água. Vem pra cá, se és capaz, diabo da peste! João Romão já se havia afastado com o cavouqueiro. O senhor tem aqui muita gente, observou-lhe este. Fez o outro, sacudindo os ombros e depois disse com uma empáfia. Houvesse mais 100 quartos que estariam cheios. Mas é tudo gente séria. Não há chinfrins nessa estalagem. Se aparece uma rusga, eu chego e tudo acaba logo. Nunca nos entrou cá a polícia, nem nunca a deixaremos entrar. E olhe que se divertem bem com as suas violas. Tudo gente muito boa. Tinham chegado ao fim do pátio do cortiço, e depois de transporem uma porta que se fechava com um peso amarrado a uma corda, acharam-se no capinzal que havia antes da pedreira. Vamos por aqui mesmo, que é mais perto, aconselhou-lhe o vendeiro. E os dois, em vez de procurarem a estrada, atravessaram o capim, quente e trescalante. 12:00 em ponto. O sol estava a pino. Tudo reverberava a luz irreconciliável de dezembro. Num dia sem nuvens. A pedreira em que ela batia de chapa em cima cegava, olhada de frente. Era preciso martirizar a vista para descobrir as nuances da pedra. Nada mais que uma grande mancha branca e luminosa, terminando pela parte de baixo no chão coberto de cascalho miúdo, que ao longe produziu o efeito de um betume cinzento, e pela parte de cima, na espessura compacta do arvoredo, onde se não distinguiam outros tons mais do que nódoas negras, bem negras, sobre o verde escuro. À proporção que os dois se aproximavam da imponente pedreira, o terreno ia se tornando mais e mais cascalhudo. Os sapatos esfarinhavam-se de uma poeira clara. Mais adiante, por aqui e por ali, havia muitas carroças, algumas em movimento, puxadas a burro e cheias de calhaus partidos. Outras já prontas para seguir, à espera do animal, e outras, enfim, com os braços para o ar, como se acabassem de ser despejadas naquele instante. Homens labutavam. À esquerda, por cima de um vestígio de rio que parecia ter sido bebido de um trago por aquele sol sedento, havia uma ponte de tábuas, onde 3 pequenos, quase nus, conversavam assentados, sem fazer sombra, iluminados a prumo pelo sol do meio-dia. Para diante, na mesma direção, corria um vasto telheiro, velho e sujo, firmado sobre colunas de pedra tosca. Aí, muitos portugueses trabalhavam de canteiro, ao barulho metálico do picão que feria o granito. Logo em seguida, surgia uma oficina de ferreiro, toda atravancada de destroços e objetos quebrados, entre os quais avultavam rodas de carro. Em volta da bigorna, 2 homens de corpo nu, banhados de suor e alumiados de vermelho como 2 diabos, martelavam cadenciosamente sobre um pedaço de ferro em brasa. E ali mesmo, perto deles, a forja escancarava uma goela infernal, de onde saíam pequenas línguas de fogo irrequietas e gulosas. João Romão parou à entrada da oficina e gritou para um dos ferreiros. — Ó, Bruno! Não se esqueça do varal da lanterna do portão. Os 2 homens suspenderam por um instante o trabalho. Já fui lá ver, respondeu Bruno. Não vale a pena consertá-lo. Está todo comido de ferragem. Faça-lhe um novo, que é melhor. Pois veja lá isso, que a lanterna está a cair. E o vendeiro seguiu adiante com o outro,
enquanto atrás recomeçava a martelar sobre a bigorna. Em seguida, via-se uma miserável estrebaria, cheia de capim seco e excremento de bestas, com lugar para meia dúzia de animais. Estava deserta, mas no vivo fartões ao lado de lá, sentia-se que fora habitada ainda aquela noite. Havia depois um depósito de madeiras, servindo ao mesmo tempo de oficina de carpinteiro, tendo à porta troncos de árvore, alguns já serrados, muitas tábuas empilhadas, restos de cavernas e mastros de navio. Daí, a pedreira restavam apenas uns 50 passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava como o cal. Aqui, ali, por toda parte, encontrava-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado, cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lajedos à ponta de picão. Mais adiante, faziam paralelepípedos a escopro e macete. E todo aquele retintim de ferramentas e a martelar de forja, e o coro dos que lá em cima brocavam a rocha para lançar-lhe o fogo, e a surda zoada ao longe que vinha do cortiço, como de uma aldeia alarmada. Tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação, a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo, imperturbável a todos os golpes e a todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavouqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra. Tinha-o cara a cara, mediu de alto a baixo, arrogante, num desafio surdo. A pedreira mostrava nesse ponto de vista o seu lado mais imponente, descomposta com escalavrado flanco exposto ao sol. Erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu, muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que mesquinhamente lhe escorriam pela ciclópica nudez com efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando sobre um precipício miseráveis tábuas, que vistas cá de baixo pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus, de forma humana, equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavouqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. «Veja lá», disse ele, apontando para certo ponto da rocha. «Olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho dessa pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. Esta parte aqui é toda granito, é a melhor. Pois olhe só o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus que não servem para nada. É uma dor de coração ver estragar assim uma pedra tão bonita. Agora, o que hão de fazer dessa cascalhada aí está, senão, macacos? E brada aos céus, creia, ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos. O vendeiro escutava em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. Uma porcaria de serviço, continuou outro. Ali onde está aquele homem que é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha abaixo toda essa aba que é separada por um veio. Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? Ninguém, porque é preciso um empregado que saiba o que faz. Que, se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador mesmo que sucedeu o outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso dessa pedreira. Boa ela é, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões, é muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda. E se o sujeito não for fino, leva-o o demo. Sou eu quem o diz.
E depois de uma pausa acrescentou, tomando na sua mão, grossa como o próprio cascalho, um paralelepípedo que estava no chão. Que digo eu? Cá está. Macacos de granito. Isto até uma coisa que estes burros deviam esconder por vergonha. Acompanhando a pedreira pelo lado direito e seguindo-a na volta que ela dava depois, formando um ângulo obtuso, é que se via quanto era grande. Suava-se bem antes de chegar ao seu limite com a mata. Que mina de dinheiro, dizia o homenzarrão, parando entusiasmado defronte do novo pano de rocha viva que se desdobrava na presença dele. Toda esta parte que se ergue agora, declarou João Romão, ainda não é minha, e continuaram a andar para diante. Deste lado multiplicavam-se as barraquinhas, os macaqueiros trabalhavam à sombra delas, indiferentes àqueles dois. Viam-se panelas ao fogo, sobre 4 pedras ao ar livre, e rapazitos tratando do jantar dos pais. De mulher nem sinal. De vez em quando, na penumbra de um essombro de lona, dava-se com um grupo de homens comendo de cócoras defronte uns dos outros, uma sardinha na mão esquerda, um pão na direita, ao lado de uma garrafa de água. Sempre o mesmo serviço mal feito e mal dirigido, resmungou o cavouqueiro. Entretanto, a mesma atividade parecia reinar por toda parte. Mas lá no fim, debaixo dos bambus que marcavam o limite da pedreira, alguns trabalhadores dormiam à sombra, de papo para o ar, a barba espetando para o alto, o pescoço entumecido de cordoveias grossas como echárcias de navio, a boca aberta, a respiração forte e tranquila de um animal sadio, num feliz e pletórico resfolgar de besta cansada. Que relaxamento! Resmungou de novo o cavouqueiro. Tudo isso está a reclamar um homem teso que olha a sério para o serviço. Eu nada tenho a ver com esse lado, observou Romão. Mas lá da sua banda hão de fazer o mesmo. Olará. Abusam, porque tenho de olhar para o negócio lá fora. Comigo aqui é que eles não fariam cera. Isso juro eu. Entendo que o empregado deve ser bem pago. Ter para sua comida a farta, o seu gole de vinho, mas que deve fazer serviço que se veja, ou então, rua. Rua que não falta por aí quem queira ganhar dinheiro. Autorize-me a olhar por eles e verá. O diabo é que você quer 70 mil réis, suspirou João Romão. Ah, nem menos R$1. Mas comigo aqui há de ver o que lhe faço entrar para a algibeira. Temos cá muita gente que não precisa estar. Para que tanto macaqueiro, por exemplo? Aquilo é serviço para descanso. É serviço de criança. Em vez de todas aquelas lesmas pagas talvez a 30 mil réis. É justamente quanto lhes dou. Melhor seria tomar 2 bons trabalhadores de 50, que fazem o dobro, do que fazem aqueles ali e que podem servir para outras coisas. Parece que nunca trabalharam. Olhe, é já a 3ª vez que aquele que ali está deixa cair o escopro. Com efeito. João Romão ficou calado, a cismar, enquanto voltavam. Vinham ambos pensativos. E você, se eu o tomar? Disse depois o vendeiro. Muda-se cá para a estalagem? Naturalmente. Não hei de ficar lá na Cidade Nova, tendo serviço aqui. E a comida, forneço eu? Isso é que a mulher é quem a faz, mas as compras saem-lhe da venda. Pois está fechado o negócio, deliberou João Romão, convencido de que não podia, por economia, dispensar um homem daqueles. E pensou lá de si para si. Os meus 70 mil réis voltar-me-ão à gaveta. Tudo me fica em casa. Então estamos entendidos? Estamos entendidos. Posso amanhã fazer a mudança? Hoje mesmo, se quiser. Tem um cômodo que lhe há de calhar, é o número 35. Vou mostrar-lhe. E, aligeirando o passo, penetrar na estrada do Capinzal, com direção ao fundo do cortiço. Ah, é verdade. Como se chama? Jerônimo, para o servir. Servir a Deus. Sua mulher lava? É lavadeira, sim, senhor. Bem, precisamos ver-lhe uma tina.
E o vendeiro empurrou a porta do fundo da estalagem de onde escapou, como de uma panela fervendo que se destapa. Uma baforada quente, vozeria tresandante, a fermentação de suores e roupa ensaboada secando ao sol. Fim do capítulo 4.